Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 1. Meta de hoje, leitura das páginas 9 a 12. Breve revisão. Parte 1. As igrejas em Éfeso e Esmirna. Neste livro abordaremos o itinerário que a Igreja percorreu desde o início da degradação, ainda no primeiro século, até a Reforma Protestante no século XVI. A intenção é aprender com as lições extraídas das cartas enviadas às igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Essas 4 igrejas precederam a reforma empreendida por Martinho Lutero, cujos acontecimentos culminaram no período da igreja em Sardes. Nesse capítulo, apresentaremos uma breve revisão dos eventos que resultaram da degradação da igreja primitiva, a fim de compreender por que essa igreja, que foi tão amada e desejada por Deus, enfrentou 19 séculos de decadência. Considerando o conteúdo das cartas às igrejas mencionadas no capítulo 2 de Apocalipse, observaremos as seguintes questões. 1. O que podemos aprender com a advertência à igreja em Éfeso? Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 5. 2. Que lição podemos extrair dos sofrimentos de Esmirna? Versículos do 9 ao 10. 3. Porque Jesus se apresenta à igreja em Pérgamo como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Versículo 12. E a igreja em Tiatira como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Versículo 18. Que Deus ilumine os olhos de nosso coração e nos dê ouvidos de erudito para ouvir o que ele tem falado à igreja. A igreja em Éfeso. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Logo no primeiro capítulo, o Senhor começou a revelar a seus servos as coisas que iriam acontecer, enviando seu anjo para notificar ao apóstolo João, que notificou aos demais servos de Deus. Apocalipse 1:1. Vemos aqui a importância dos servos que, a exemplo de João, recebe a revelação da palavra profética e a transmite fielmente para pessoas fiéis e idôneas. Essas, por sua vez, dão continuidade à divulgação do que lhes foi revelado. Éfeso, a raiz da decadência da igreja. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor, por intermédio do seu servo João, enviou às 7 igrejas cartas que retratam a jornada de seu povo durante 19 séculos de degradação. É de grande importância entender essa jornada para conhecer o que está no coração de Deus e não cometer os mesmos erros dos cristãos de outrora. André Miller destaca que, apesar de a igreja em Éfeso ter pontos positivos, como ser perseverante e suportar provas por causa do nome do Senhor sem esmorecer, ali estava a origem da decadência. Isso se tornou evidente desde a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, quando passou por Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. A intenção de Paulo era aconselhar e advertir os representantes dessa igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de a demonstrar com lágrimas a cada um. Atos capítulo 20, versículos do 28 ao 31. Veja o quanto isso é grave. Por um lado, lobos vorazes entrariam no rebanho, por outro, no meio do povo de Deus, levantar-se-iam homens falando palavras pervertidas. Nos versículos acima, vemos o motivo que levou Paulo a advertir os presbíteros da igreja em Éfeso da necessidade de cuidar do rebanho. Isso prova que naquele momento ele já estava ciente dos problemas que a igreja enfrentava. O apóstolo sabia que ali havia pessoas com ambição de ter seguidores que tentariam arrastar outros irmãos. Sua preocupação se devia ao fato de os cristãos daquela época darem atenção a ensinamentos diferentes, como fábulas, mitos judaicos e a mera observância de doutrinas que poderiam substituir a fé em Cristo. Essa é também uma advertência para nós. Se perdermos a essência da fé, a igreja cairá em rotinas mortas. Por isso, tomemos cuidado.
O inimigo é muito sutil. Ele usou o zelo que os judeus tinham pela lei e pela tradição de seus pais para levantar oposição contra a igreja.